Bom, meus irmãos, o pastor tinha pedido para a gente trazer uma breve reflexão, né, sobre algum versículo, alguma coisa. Eu acabei optando por trazer o tema, né, em vez de um versículo, porque é algo que estava já na minha cabeça, mais ou menos, que a gente está fazendo um estudo do breve catecismo lá em casa, e aí calhou da gente estar no tema de oração agora, naquele finalzinho lá que ele fala da oração ao Pai Nosso. Então, assim, eu acho que é um tema muito importante, né, para a vida do cristão. Diria um tema vital, né, para o cristão. E aí eu resolvi trazer essa reflexão, né. Eu esqueci meu celular, mas vou tentar não me alongar muito. Vamos começar com uma oração. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Pai bendito, graças te damos por mais essa oportunidade, Senhor, de refletirmos sobre a tua palavra, Senhor, sobre esse tema em específico. Que o Senhor esteja nos abençoando nesse momento, Pai, nos direcionando, e que possa ser um momento, Pai, de crescimento, Pai, seja daquelas coisas que nós ainda não conhecemos, ou mesmo de firmar, Senhor, conceitos que nós já temos e por algum motivo está deixado um pouco de lado, ou simplesmente para tornar-nos mais diligentes, Senhor, nesse tema tão importante para a vida do cristão. Pedimos que o Senhor nos direcione, que o Senhor fale aos nossos corações nesse momento. Em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém. Bom, meus irmãos, então, é um tema que é muito conhecido de todos nós, né? O tema da oração. E eu vou trazer aqui algumas coisas para a gente refletir. Então, a primeira coisa que eu gostaria de colocar é que a oração, ela é um meio de graça, né? Ele é um meio pelo qual o Senhor comunica as suas bênçãos, né, ao seu povo. Assim como o batismo, assim como a pregação da palavra, a oração, ela também é um meio de graça. No nosso breve catecismo, a pergunta 88, é a seguinte pergunta: quais são os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo comunica as bênçãos da redenção? E a resposta: os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo comunica as bênçãos da redenção são as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, as quais todas se tornam eficazes aos eleitos para a salvação. E aí, só um dos versículos prova, Atos 2. Atos 2, versos 41 e 42. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, né? Ou seja, aquele momento lá o pastor até citou, né, da pregação de Pedro, né, 3.000 pessoas se converteram. E aí, convertidos, o que eles faziam? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? O pastor tem falado da importância da doutrina, a doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, né? Então, a gente vê que isso é uma marca do cristão, né? A marca do cristão é a doutrina, o partir do pão, né? Eles já tinham sido batizados, e a oração, né? No Catecismo Maior, a pergunta 178 é a seguinte: o que é oração? E a resposta é um oferecimento dos nossos desejos a Deus, no nome de Cristo, com o auxílio do Espírito Santo, com a confissão dos nossos pecados e o grato reconhecimento de suas misericórdias.
Nessa pergunta aqui eu vou querer me deter mais um pouquinho, e aí para a gente ganhar um pouco de tempo eu vou pedir para alguns irmãos abrirem as referências que eu vou falando, para a gente ter mais dinamismo, tá? A primeira referência é Salmo 62, verso 8. Alguém pega, por favor, Salmo 62, 8. Eu vou falar todos para o pessoal já ir adiantando as referências. João 16, 23. O pastor já vai ler Salmos, então. Alguém pega João, por favor. Alguém? João? Maria vai ler João 16, 23. Romanos 8, 26. Raquel. Salmo 32, 5 e 6. Caio. Daniel 9, 4. Fred. E por fim, Filipenses 4, 6. Gabriel lá atrás, beleza. Romanos 8, 26. Pode ler, pastor. Salmo 62, 8. Confiai nele, ao povo, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Ou seja, a gente precisa derramar o nosso coração diante de Deus, né? Oferecer a ele os nossos desejos, né? Colocar diante dele os nossos desejos. João 16, 23. Acho que era Maria. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo. Se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá em meu nome. Então Jesus falando que a gente precisa orar ao Pai em nome de Jesus, né? Em meu nome, vô-lo concederá. Então a oração, ela precisa ser um oferecimento dos nossos desejos a Deus em nome de Cristo. Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Até um tema que o pastor tem falado, né, o tema do Espírito Santo. Nós não sabemos como orar como convém, e a gente precisa do auxílio do Espírito Santo para orarmos de maneira agradável a Deus, né, de maneira correta, né? Porque nós não sabemos fazer como convém. Então, assim, o pastor até falou mais cedo que o Espírito Santo ele nos guia na verdade, e ele nos guia inclusive na nossa oração, né? Salmo 32, 5 e 6. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. E aí, no mesmo tema, Daniel 9, 4. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e feliz, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Então, nesses dois versículos, nessas duas referências, né, que tem mais de um versículo, nessas duas referências a gente vê a necessidade que temos de colocar os nossos pecados diante do Senhor na nossa oração, né? Então, depois, um pouco mais para frente, a gente vai falar sobre a oração do Pai Nosso, né? A oração que Jesus ensinou, e a gente vai ver exatamente essa estrutura, né? De onde os divines de Westminster tiraram essa resposta, né? E por fim, Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, essa última parte mostrando que a gente precisa também oferecer, né, a nossa gratidão ao Senhor, né? Sermos gratos a Ele, tanto pelas coisas que Ele tem nos dado, ser grato pela salvação em Cristo, e até também pelas nossas tribulações, né? Porque nós somos fortalecidos, nós crescemos espiritualmente também quando passamos por essas tribulações, né?
Então eu peguei, em cima dessa pergunta, eu vou ler novamente a pergunta só para a gente ter em mente, mas eu peguei alguns comentários do Gerhardus, né, só para facilitar aqui a nossa caminhada, mas voltando à resposta do nosso catecismo, o que é oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus, em nome de Cristo, com o auxílio do Espírito Santo, com a confissão dos nossos pecados e o grato reconhecimento de suas misericórdias, né? Então, todos esses versículos aí que nós lemos são o embasamento dessa resposta, né? Então, das perguntas que eu separei aqui, a primeira é: que tipo de oração é definida nessa pergunta do catecismo, né? Porque, assim, a gente vê até ateu fazendo oração, né? Mas isso é uma oração bíblica, uma oração verdadeira de acordo com a Bíblia? Não, a oração ela é ofertada a Deus, né? O Deus verdadeiro, o Deus trino, em conformidade com a sua palavra revelada, né? A importância da doutrina que o pastor tem falado conosco aí esses dias, né? Então, em conformidade com a sua palavra revelada, por alguém que foi reconciliado com ele pela obra redentora de Cristo. Ou seja, só aqueles que são regenerados, né, que podem oferecer orações aceitáveis a Deus. Outro ponto é: por que deveríamos oferecer os nossos desejos a Deus? E a resposta é: somos criaturas de Deus e a nossa natureza é nossa natureza sermos dependentes dele para o suprimento de nossas necessidades físicas, mentais, sociais e espirituais. Ou seja, nós somos miseráveis e dependemos de Deus para todas as coisas. Mas além disso, uma coisa também que o pastor citou no estudo que ele trouxe é que por que a gente precisa colocar os nossos desejos a Deus e lembrar das promessas que ele fez? Não é porque ele pode se esquecer disso, né? Mas é porque ele se agrada de que nós lembremos as suas promessas. E também isso demonstra a nossa fé, né? Nós confiamos nessas promessas, por isso a gente coloca essas coisas diante de Deus. Então, não é porque Deus vai se esquecer, né? Que tipo de desejos devemos oferecer a Deus em oração? Desejos que estejam em harmonia com a lei moral de Deus e que são oferecidos em submissão à sua palavra, à sua vontade revelada, né, à sua palavra. Ou seja, mais uma vez, a importância da doutrina, como o pastor tem falado esses dias. A gente precisa dela até para saber como orar, né? E a palavra de Deus, ela nos ensina como orar, né? Por que devemos orar somente em nome de Cristo? Mesmo crentes pecam contra Deus diariamente por palavras, pensamentos e obras, tendo suas orações maculadas pelos elementos do pecado. Portanto, é somente pela mediação de Cristo, com base no seu sangue e na sua justiça, que nós e as nossas orações se tornam aceitáveis a Deus. Como eu falei há pouco, né? Nós somos miseráveis, né? Somos pecadores. E a única forma de podermos pedir alguma coisa a Deus é pelos méritos de Cristo, né? Por aquele que tem méritos, né? Por nós mesmos, nós não poderíamos pedir nada de Deus, né? Agora, um pouco mais adentro aí do tema do retiro, né? Por que devemos orar apenas pelo auxílio do Espírito Santo? Não sabemos como devemos orar, né? O versículo que a Raquel leu, nem pelo que orar. Ao invés de estarmos cheios de fervor e zelo ao nos aproximarmos de Deus em oração, quão frequentemente estamos frios ou mornos, e nossas mentes são distraídas com todo tipo de pensamentos.
Não pode haver oração de verdade sem o socorro do Espírito Santo, né? Eu até tinha colocado aqui a referência, mas a gente já leu no início. Então, para ganhar tempo, eu vou passar, né? Não sabemos orar como convém. O outro ponto, por que devemos confessar os nossos pecados ao orarmos a Deus? Por causa da santidade de Deus e da absoluta intolerância, até mesmo do menor pecado, não podemos gozar da companhia de Deus, né, ou seja, da presença de Deus, se não desejarmos sinceramente apartar-nos do pecado. Aí esse aqui eu vou pedir a alguém para abrir, por favor, Salmo 66, verso 18. Então, por conta da santidade de Deus, Samuel vai ler. Por conta da santidade de Deus, né? Deus é puro de olhos, né? Ele não pode contemplar o pecado. A gente não pode se aproximar dele sem nos arrependermos dos nossos pecados. Vai, Samuel, lê alto para todo mundo ouvir. 66, verso 18. Isso. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Né? Então, Davi falando, né, em outras palavras, né, se eu chegar a Deus com meus pecados, né, eu não vou ser ouvido. Né? A gente precisa confessar os nossos pecados. Aquele que se aproxima de Deus em oração sem sentir a própria condição pecaminosa e sem confissão de pecado é presunçoso, confia em si mesmo de maneira farisaica e não é um crente. Né? Esse de maneira farisaica, eu lembrei logo lá do fariseu e do publicano, né? Que o publicano batia no peito, né? Porque não conseguia nem olhar para o alto, e o fariseu, né? Eu não sou como os demais homens, nem mesmo como esse publicano, né? Cheio de si, né? E esse é o tipo de oração que não é ouvida por Deus, né? E o exemplo dessa imagem, né, do menor pecado não poder subsistir na presença de Deus, a gente vê na visão de Isaías, né? Até foi comentado, né, da brasa, né? Quando ele contempla ali Cristo, ele fala: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, né? Ele já confessa o seu pecado, né? E vemos também a mesma reação com João, né? Na ilha de Patmos, né? Quando ele contempla Cristo, ele cai como morto, né? Por conta da santidade de Deus, né? Então, se a gente se achega a Deus sem essa noção da santidade de Deus e da nossa situação, né, de pecado, como o comentarista fala aqui, né, ou você é presunçoso, ou você não é um crente, né? Você não tem noção de com quem você está falando, né? Oi? Temor e tremor, né? E o último ponto que eu separei aqui do comentário lá do Gerhardus foi: por que devemos incluir em nossas orações ação de graças pela misericórdia de Deus? Além de dar graças a Deus pelas bênçãos naturais da vida, né, ou seja, aquelas bênçãos que tocam todos os homens, né, o sol, a chuva, né, enfim, a graça comum, né, o crente tem a obrigação maior de lhe render graças pela grande bênção da salvação graciosa de Deus. O crente em Cristo teve a alma livre da morte, os olhos livres das lágrimas e os pés livres da queda. Foi resgatado do terrível poço de perdição, do pântano de lama, e foi firmado na grande rocha, Jesus Cristo. Foi redimido do reino de Satanás, feito cidadão do reino do céu e herdeiro de todas as coisas. O crente tem com certeza
razões demais para dar graças a Deus. Por essas coisas é que a palavra de Deus ensina que devemos nos lembrar e dar graças a Deus, mesmo em tempos de aflição. E aí temos aqui a última referência, que é 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18. Se alguém puder abrir. 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18. Não é? Vai ler? Pode ler, não. Orai sem cessar. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Isso aí, então, orai sem cessar, né? Essa é a instrução que a palavra de Deus nos dá. E falar de oração, a gente é quase que obrigado a ir para Mateus 6, né? Oração dominical, ou a oração do Pai Nosso, como é mais popularmente conhecida. Eu vou ler essa que eu já abri aqui, enquanto ele estava abrindo. Mateus 6, de 9 a 13. Jesus falando com os seus discípulos, né, quando eles pedem a Jesus para ensiná-los a orar. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, separei aqui os pedacinhos só para a gente finalizar. Prometo que vou ser rápido. Então, a gente começa lá, né? Pai nosso que estás no céu. Como a gente falou anteriormente, a oração ela deve ser feita por aquele que foi reconciliado com Deus, né? Aqueles que são adotados por Deus, né? Então, por isso a gente fala Pai Nosso, né? Porque nós fomos adotados por Ele. E essa oração ela deve reconhecer a majestade de Deus, né? Pai Nosso que estás nos céus. Ele é elevado, né? Ele está acima de nós. Santificado seja o teu nome. É um clamor pela glória do nome de Deus, né? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, até nas nossas orações, a gente precisa glorificar a Deus. A gente precisa lembrar desse nosso dever. Venha o teu reino. Isso aqui foi muito interessante, porque o venha o teu reino, na minha cabeça, era assim, pela volta de Cristo, né? Só que no estudo do catecismo, né, que a gente está fazendo lá no breve catecismo, eu vi a abordagem que ele dá lá, achei muito, muito interessante, que é o seguinte: essa petição, ela é uma petição pela expansão do reino de Deus, né? Então, é uma petição para que novos crentes, né, novas pessoas se convertam, né, para que o reino de Deus se espalhe, né, cresça em número, e também uma oração para aqueles que são crentes já, que eles cresçam em santidade, cresçam em maturidade espiritual, né, sejam fortalecidos na fé. Então, achei bem interessante que me deu uma visão... acredito até que mais acertada, depois o pastor pode complementar se quiser, mas eu achei bem interessante isso, né? Que é uma oração para a expansão numérica do reino de Deus e também do fortalecimento do corpo de Cristo, né? Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse é um pedido para que o povo de Deus, aqui na terra, faça a vontade de Deus e se alegre com a vontade de Deus, da mesma forma como essa vontade ela é feita pelos anjos no céu, e como os anjos se alegram em fazer essa vontade de Deus no céu, né? Claro que hoje nós ainda temos a mancha do pecado, né, no nosso corpo mortal,
Mas esse deve ser o nosso desejo, orar para que a igreja, né, cada um de nós e a igreja como um todo, ela faça a vontade de Deus assim como a vontade de Deus é feita nos céus de forma perfeita, né? E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Mais uma vez, voltando ao que o pastor falou, né? Deus ele se agrada de que nós lembremos das promessas dele, né? Que nós coloquemos diante dele as promessas que ele fez a nós, né? Então, quando ele fala para a gente não andar ansiosos e que ele veste os lírios do campo, quanto mais ao seu povo, né? Então, colocar essas coisas diante de Deus, o Senhor prometeu que nada me faltará, porque nem o pardal, né, as aves, não tem falta, então eu também não terei. O Senhor supra minhas necessidades e tal. Então, isso não é porque Deus esqueceu das suas promessas, ou porque ele esqueceu que precisa suprir nossas necessidades. É uma forma de nós mostrarmos a nossa fé em Deus, colocar diante dele aquilo que nós cremos a respeito dele, né? Então, eu pontuei aqui que Deus se agrada que nós nos lembremos de suas promessas, ainda que ele não as esqueça, pois isso mostra a nossa fé na providência de Deus, humildade, mostrando que sem ele nada podemos fazer, nem mesmo somos capazes do nosso sustento mais básico, e que tudo que nós temos vem das mãos de Deus. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. É um reconhecimento da nossa situação de pecado, né? Perdoa as nossas dívidas. E outra coisa que nesse estudo do Breve Catecismo nós vimos também é que, assim como temos perdoado aos nossos devedores, nos traz a ideia de que o perdão do Senhor para conosco nos motive a perdoar o nosso próximo, né? Então, também é uma estrutura um pouco diferente do que a leitura literal aqui, mas que também essa é uma coisa que é muito bela, né? Não é que nós perdoamos o nosso irmão e por isso o Senhor nos perdoa, é o contrário, né? Porque o Senhor nos perdoa, nós perdoamos os nossos irmãos, né? Tipo a parábola lá do como é que é lá? O credor incompassivo, né? Que ele é perdoado de uma dívida enorme e depois não perdoa o semelhante dele numa dívida irrisória perto da dívida que ele tinha. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, nós mesmos não temos a condição de vivermos em santidade, né, o tempo todo. E por isso a gente precisa pedir a Deus para que, pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, ele não nos deixe cair, né? Então, essa é a estrutura, né, que é muito chamado de o modelo de oração, né? Porque de fato é um modelo de oração, né? Jesus ele estava ali ensinando os discípulos a orar, né? Então, assim, como eu falei no início e como a gente viu aqui no decorrer, né, dessa breve reflexão, a oração é algo vital para o crente, né? Isso não só é uma ordenança, como é um meio de graça, né? E é um descanso para a gente, né? Saber que a gente pode clamar ao Senhor, né? Em nome de Cristo, e o Senhor estará atento às nossas orações e estará pronto a nos atender, né? Como nós falamos, a gente coloca diante dele pedidos que são de acordo com sua lei moral, né? De acordo com o que a sua palavra nos ensina. Não é como, infelizmente, a gente vê em muitas igrejas por aí, né? As pessoas pedindo coisas que não têm relação nenhuma com sua vida espiritual,
não é uma necessidade dela, mas muitas vezes é apenas para esbanjar, ou, enfim, coisas que não são biblicamente corretas de se colocar em oração a Deus, né? Então, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos ensine a cada dia a orar como convém. Vamos finalizar com uma oração novamente. Pai amado, graças te damos por essa bênção que é podermos clamar a Ti, Senhor, sabendo que por intermédio daquele que se fez carne e habitou entre nós, que viveu uma vida em perfeição, cumprindo perfeitamente a Tua lei, e que nos deixou, Senhor, esse ensinamento precioso de como devemos orar ao Pai. E não só nos ensinou como devemos fazer, mas Ele mesmo intercede por nós. Obrigado, Senhor, por essa bênção maravilhosa. E te pedimos que a cada dia, Senhor, esteja nos ensinando a orar. Que a cada dia o Senhor esteja nos fazendo crescer, Pai, em conhecimento, para que possamos orar como convém, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa estar nos auxiliando, Senhor, na oração, mesmo naqueles momentos em que nos faltam as palavras, como Tua palavra diz, que o Espírito nos ensina como orar, e mesmo com gemidos inexprimíveis, Senhor. Te pedimos que o Senhor continue, Senhor, nos abençoando, que o Senhor continue nos ensinando, e que possamos viver para a Tua glória, Senhor. Como nós falamos aqui, que o objetivo principal das nossas vidas, Senhor, é glorificar o Teu santo e precioso nome. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor perdoe, Senhor, os nossos pecados. É o que nós pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém.